Vai começar, reverendo. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. E hoje eu tenho o privilégio de poder estar compartilhando uma mensagem de esperança e conforto e, acima de tudo, fortalecimento para os eleitos do Senhor. Eu me chamo Pastor Gabriel, estou aqui, trabalho de plantação, replantação, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, no bairro Jardim Gramacho, e uma parceria com a Igreja Central, juntamente com o presbitério. Nós temos o projeto de tornar essa igreja relevante para esse bairro, sabendo que nós nos encontramos a alguns minutos da rodovia mais importante e principal da nossa cidade, sabendo que o trabalho reformado ele precisa ser relevante para a nossa cidade, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. É por isso que a Igreja Presbiteriana no Brasil, na pessoa do presbitério, da cidade do Duque de Caxias, nós estamos orando e com trabalho, dedicado para que Cristo seja conhecido. E quero externar a pregação do Evangelho nesse canal, fazer com que vocês sejam abençoados e, ao mesmo tempo, inspirados a investir na igreja, a plantar a igreja, a revitalizar o seu ministério, para que o Senhor vos use com poder e glória e graça. Amém? Hoje nós temos o título, pensar o tema A Única Rocha em um Mundo de Falsa Insegurança. Quero orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa fazer tanto sentido a quem está ouvindo, seja pela manhã, seja pela tarde, ou à noite, ou pelas madrugadas, que possam ouvir, receber o refrigério e a confirmação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto básico nessa nossa reflexão se conta lá no profeta Isaías, capítulo 44, e apenas os versos 6 ao verso 8, diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, e que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fique apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei, anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheço. Plano de fundo da nossa reflexão começa com a ideia de que, quando tudo ao nosso derredor parece instável, e Deus vem e revela que só há estabilidade nele, por ele ser eterno, por ele ser soberano e digno de toda confiança. E arrisco dizer, toda absoluta confiança. Porque a grande pergunta que precisamos fazer no texto é: por que somente Deus merece a nossa confiança? Não apenas confiança, mas uma confiança absoluta. E ao olhar para o nosso tempo, para a nossa geração, podemos prescrever que ela é obcecada por segurança. Pessoas buscam estabilidade no dinheiro, pessoas buscam estabilidade na política, na tecnologia, na carreira, nos relacionamentos e até na religião. E é interessante que religião parece ser algo que hoje ela é dobrável ao costume ou à cultura. E quando nós estamos diante de uma religião dobrável, a cultura e o costume,
certamente ela vai falar tudo aquilo que o homem quer ouvir. Entretanto, meu irmão, basta uma crise econômica, basta uma crise sanitária, basta uma crise de doença ou uma tragédia para denunciar uma coisa bem democrática aos seres humanos. Todos são frágeis. Não é uma rocha. Não somos inabaláveis. Assim como o salmista traz na poesia do Salmo 125. E foi exatamente isso que aconteceu no meio do povo de Israel. Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, a monarquia foi encerrada e o povo foi levado ao cativeiro, ao exílio. Humanamente falando, todas as estabilidades de Israel, todas as estabilidades materiais de falsas religiões foram conduzidas à crise. Parecia que Deus tinha perdido o controle. Esse é o grande cenário de Isaías 44. Cenário que o Senhor rompe o silêncio e faz uma das declarações mais extraordinárias das Escrituras. Sentam e me ouçam. Eu sou o único, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. O problema de Israel nunca foi apenas a Babilônia, o poder da Babilônia. O problema era a tentação de construir um ídolo, de construir algo que lhe trouxesse segurança além do Senhor. Quer dizer, a tentação de confiar em outra segurança. E o mesmo continua até os dias de hoje. Por isso que eu quero ratificar novamente que o nosso tema é a rocha em um mundo de falsas seguranças. E eu quero hoje fazer que você se torne uma pessoa habilitada em conhecer aquilo que somente pode trazer a segurança. Primeiro, somente Deus possui autoridade absoluta sobre a história. Por isso que lá no verso 6, ele começa dizendo assim para a gente, olha, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, cada título desse revela um aspecto da potência de Deus, do caráter de Deus, da vida de Deus. Ele é rei. Quer dizer, ele continua governando, mesmo quando os tronos dos homens se levantam e caem. Ele é o Redentor. Quer dizer, ele não abandona o povo da aliança. Ele é fiel. Ele vem e resgata aquele que aparentemente está perdido. E ele é o Senhor dos Exércitos. Nenhum império, nenhum poder, nenhum governo, nenhuma força, nenhum poder espiritual escapa do seu controle, do seu domínio. Então Deus declara, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele não apenas existe antes da criação, ele iniciou a história, ele sustenta a história, ele conduz a história, ele conduzirá para sempre a história para seguir o seu propósito final. Nada surpreende Deus, nada foge do seu decreto. Nada escapa da sua providência e de seus olhos. Enquanto os homens vivem tentando controlar o amanhã, tomando uma ansiedade extrema, Deus reina sobre o amanhã. Meus irmãos, nós assistimos, sabe, forte do filme da nossa vida, o poder, filme completo, o filme inteiro, sem corte. Por isso, ele nunca entrará em pânico. Por isso, querido, para você se tornar um especialista em segurança, entenda, somente Deus possui autoridade absoluta sobre a história, sobre tudo e sobre todas as coisas, querido. Segundo conhecimento, somente Deus conhece e governa o futuro. Todo mundo
se pudesse descobrir o futuro, certamente fariam de tudo para ter esse poder. Mas aqui, esse poder só Deus tem de governar o futuro. Ele transforma o texto agora em uma espécie de um tribunal. Ele começa a perguntar: quem existe como eu? Há algum Deus igual a mim? É um desafio. Se existe um outro Deus, apresente suas provas. O teste é simples. Simples. Fala para ele o que vai acontecer amanhã. Pergunta a ele. Fala para ele explicar a história. O que governe os acontecimentos. E certamente esses ídolos permanecem em silêncio. E essa é a diferença entre Deus e os ídolos criados pelas mãos humanas. Não é apenas o poder, mas é o conhecimento absoluto. A Bíblia nunca apresenta Deus fazendo previsões. A Bíblia anuncia o futuro, porque Ele mesmo é que determina. Sou eu que faço todas as coisas. A profecia, ela não é um palpite. Ela não é um palpite inspirado. Não é um achismo. Por isso, o cristão não vive guiado por um horóscopo, por superstições, por simpatias ou por previsões humanas. O cristão temente ao Senhor, que teme diante dele, confia e sabe que tudo aquilo que Deus quer para a sua vida está reservado para o seu futuro. Foi feito, predestinado antes da fundação do mundo. Por isso, meu irmão, para se tornar um especialista em rocha, em segurança, a nossa esperança repousa naquele que conhece o fim desde o princípio. Querido, o terceiro conselho para se tornar um especialista, eu quero dizer para você, somente Deus é a rocha que remove. Neste final de semana, eu estive pregando o Salmo 125, um salmo que conduziu um homem, conduziu a igreja, todo momento, conduziu o povo de Israel a subir ao templo, cantando, dizendo: olha, Deus é o cerco do seu povo, Deus é a rocha do seu povo. É interessante que Deus sempre esteve. Olha, se você for olhar, o profeta Eliseu, ele teve medo, mas quando ele abriu os olhos espiritual, ele viu o anjo do Senhor cercando. Quando você vê as muralhas de Jericó, Deus manda o seu povo cercar. Quer dizer, Jerusalém foi construída em um círculo, em cima de uma rocha, para testificar e exemplificar que não há rocha segura se não for o Senhor. Querido, Deus é a rocha que remove todo medo. Deus, depois que ele ensina pelo esse tribunal, agora ele cuida do coração. Ele diz: não vos assombreis nem temais. O medo nasce quando a nossa segurança está apoiada em algo instável. E aí, a produção de ídolos é para que tenhamos paz. Começamos, então, a produzir e falsos ídolos. Mas quando a confiança está em Deus, a paz permanece, mesmo durante a tempestade. Então, Deus faz uma pergunta poderosa: há outro Deus além de mim no teu coração? A resposta é não. E depois ele acrescenta: há outra rocha que sustente a sua confiança. A palavra rocha representa aqui estabilidade, proteção, fidelidade. Os ídolos feitos pelas mãos dos homens, sabe, não produz isso. A rocha fez as mãos dos homens? Não. Os ídolos precisam ser carregados. A rocha carrega o seu povo. Os ídolos caem. A rocha permanece para sempre. É impossível não lembrar das palavras de Cristo. Quando ele diz: olha, quem constrói a casa sobre a rocha permanece de pé, mesmo depois das muitas águas e muitos ventos. Por isso, meu irmão, você precisa ser também especialista em rocha. Deus é a sua rocha.
Somente Deus é a rocha poderosa que remove todo medo. Por isso, quero concluir que esse exílio me ensinou uma grande lição. Tudo aquilo em que Israel confiava desapareceu nos momentos difíceis. O tempo caiu, o rei caiu, a cidade caiu, mas Deus permaneceu. Porque a nossa esperança nunca esteve na matéria, nas coisas, nas dádivas. Sempre esteve no doador. Por isso, meu irmão, eu tenho uma aplicação para você. Se Deus é sua rocha, então hoje examine onde a sua segurança realmente está. Seu coração repousa em Deus ou no saldo bancário, na saúde, na influência, na estabilidade política. Tudo isso pode desaparecer rapidamente. Somente Deus permanece. Segundo conselho, rejeite os ídolos modernos. Nem todo ídolo possui uma estátua. Hoje existem ídolos chamados de sucesso, status, prazer, tecnologia, autossuficiência, controle. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração pode ser hoje seu grande ídolo. Terceiro conselho, não permita que o medo governe suas decisões. Quando o medo dirige a nossa vida, facilmente substituímos a confiança em Deus por falsas seguranças. Quem conhece a rocha aprende a descansar, mesmo quando não entende os caminhos da providência. Querido, quarto conselho, viva como testemunho do Deus verdadeiro, viu? Deus disse, vós sois minhas testemunhas. A igreja não existe apenas para reunir pessoas ou para experimentar a presença de Deus. Ela existe para proclamar que só existe um Deus único e verdadeiro, Senhor de todas as coisas. E é uma geração confusa, porque o relativismo tornou a sua espiritualidade sedenta por aquilo que ela vê e não por aquilo que ela espera. E somos anunciados, somos chamados a anunciar, sabe? Que não confiamos naquilo que vemos, mas confiamos naquilo que esperamos e cremos. E com palavras e com vida que só Cristo pode salvar. Então, querido, talvez você tenha construído uma vida sobre muitas rochas falsas. Você confiou em pessoas e elas te traíram. Você confiou na sua capacidade e você não dominou. Você confiou no dinheiro e ele acabou. Na religião e ela não existiu. Você confiou na sua própria moralidade. Mas tudo isso, somente Cristo pode dizer aquilo que Deus declarou lá em Isaías. Eu sou o primeiro, eu sou o último. No Novo Testamento, meu irmão, Cristo assume esse título porque ele é o próprio Deus encarnado, prometido. Na cruz ele tomou sobre si o juízo dos nossos pecados. Nós merecíamos todo esse juízo. Na ressurreição ele venceu a morte. O caminho da reconciliação com Deus foi mostrado e nos é permitido caminhar. Hoje, o Senhor ainda chama pecadores arrependidos. Deus chama pecadores ao arrependimento. Deus dá fé para que eles abandonem as falsas seguranças e deixem os ídolos criados por eles, no seu coração, e lance sobre a única rocha que pode dar confiança e que jamais será abalada. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele vai dizer, porque ninguém pode lançar sobre outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus. Que hoje seja o dia de reconhecer que não há outro Deus, além do Senhor. Confie em Cristo, entregue a sua vida a Jesus, confia nele, e o mais ele fará. E aproveitando o tema de hoje, Cristo como único Salvador, e você encontrará descanso sobre uma rocha eterna. Quero orar por você e quero convidar você nesse momento, nesse lugar. Você que está cansado, que já confiou em tantas coisas. Quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, confie no Senhor.
Deus, em nome de Jesus, nesse lugar, nesse momento, uma gota de esperança. Lance sobre esse meu amigo a visão além do seu entendimento. Abre esse coração para que eles possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Espírito Santo de Deus, transforme, batize, revitalize, traz vida ao coração sem fé. Em nome de Jesus, nós oramos que a tua poderosa graça, o teu infinito amor e que a doce consolações do teu Santo Espírito repouse sobre os que creem, sobre teus filhos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido irmão e querida irmã. Graça e paz.